Graça e a paz. No nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 6, Daniel e o panorama do futuro. Capítulo 5, Cristo e a sua igreja. Amados, no tópico 1, introdução ao livro de Apocalipse, tratamos os seguintes fatos. Qual o tema do livro de Apocalipse? Quais os 4 tipos de sistemas usados na interpretação de Apocalipse? E hoje, no tópico 2, a visão de Cristo glorificado. E nós recomendamos aí a leitura de Apocalipse, capítulo 1. Ok? Observe, amados. Este capítulo, ele abrange a parte 1 da tríplice divisão geral do livro, que nós comentamos na aula passada, que nós vimos lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 19. Essa parte é as coisas que viste, concernente ao Senhor Jesus Cristo, como ele está agora na glória e em relação à sua igreja. O ponto central deste capítulo é a visão de Cristo concedida a João, descritas nos versículos 9 ao 20, ok? Então, no Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, sim, amém. Mas observe, começando o versículo 1, nós temos a seguinte expressão: revelação de Jesus Cristo. O termo revelação significa retirar, remover completamente, descerrar, né? Como quando as autoridades fazem nas inaugurações de placas comemorativas, de estátuas, né? Removendo totalmente o pano em que estavam envolvidas, para que todos possam ver, ok? Então, o termo vem de 2 palavras gregas. A preposição apo, com o sentido de afastado, de distante, e o substantivo kalupsis, que significa revelação, descobrimento. O livro de Apocalipse torna claro que ele não se ocupa do arrebatamento da igreja, e sim da aparição pessoal de Jesus em glória a este mundo. Tá? E quando nós formos aprimorando esse estudo, você vai entender isso melhor. Isso terá lugar após o arrebatamento da igreja. Né? Amém? Então, voltando aqui. Ainda no versículo 1. Para mostrar aos seus servos. Quem é servo do Senhor poderá entender o livro. Quem não é, cuide em sê-lo, para que venha a entender. Então, amados, comumente há, em geral, 3 tipos de servos de Cristo. Primeiro, os servos escravos. Estes servem a Cristo por medo de se perderem. São temporãs, ou temporãos, né? Um dia o abandonam. Os servos mercenários. Estes servem a Cristo por interesse e conveniência pessoal. Terceiro, os servos filhos. Estes servem a Cristo por amor. Jamais o abandonarão, porque o amor de Deus está neles. E este amor retorna a Deus em forma de dedicação, de adoração e de serviço. Amém? Continuando ainda no versículo 1, encerrando ele. As coisas que brevemente devem acontecer. São eventos inevitáveis que ocorrerão aqui na Terra após a subida da igreja. Então, entenda, está decretado por Deus. Não são coisas condicionais. Elas vão acontecer do jeito que foram profetizadas. Né? O termo aqui, original traduzido, devem, é muito mais enfático do que podemos pensar em nosso idioma. Ok? No versículo 2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Observe aqui, amados. Esse versículo está baseado em 3 testemunhos. Primeiro, a palavra de Deus. Segundo,
o Senhor Jesus. Terceiro, o testemunho do apóstolo João. Né? 2 testemunhos no céu e 1 na terra. Né? Porque no finalzinho, quando ele fala, quanto a tudo que viu, estava falando de João. Ok? No versículo 3, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, diz, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Coincidentemente, aqui nós temos três bem-aventuranças declaradas no livro. Para os que leem, para os que ouvem e para os que guardam. Tá? E é interessante o termo guardar, há sete vezes essa expressão no livro. Os que guardam. Ou palavras bem similares a essa, denotando a necessidade urgente de obediência da nossa parte aos preceitos divinos. Né? Por quê? No finalzinho ali você vê que lá está escrito, pois o tempo está próximo. E verdadeiramente está cada vez mais próximo. A vinda do Senhor e tudo que foi profetizado acontecer. Né? Porque agora nós esperamos apenas o cumprimento das profecias concernente ao povo de Israel. E nós vamos depois aprofundar mais um pouquinho nisso. Ok? Então, a saudação vinda dos céus, que nós que vocês viram também, que você deve ter lido lá, o capítulo 1, dos versículos 4 e 5, é tríplice. Essa saudação, indicando ali, ao mesmo tempo, a Trindade Santa. Né? Então, primeiro, no versículo 4, a parte B, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Segundo, o versículo 4, a parte C, da parte dos 7 espíritos que vêm, que se acham diante do trono. Terceiro, versículo 5, a parte A, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho. Tá? Mas, para nós entendermos aqui, eu vou ler ali o começo do versículo 4, a parte A. Né? Fala assim, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Essas 7 igrejas, amados, são descritas no versículo 11. Né? Você pode ir lá que você vai encontrar lá Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Né? Mas aqui é um ponto interessante, para que não haja mal entendido. É bom nós ressaltarmos aqui. Nesse versículo 4, a palavra Ásia não é o atual continente asiático, nem tampouco a chamada Ásia Menor, mas a então província romana que tinha por capital a grande cidade de Éfeso. Ok? E talvez você possa estar questionando, mas por que 7 igrejas? E por que as 7 aqui escolhidas, se havia muitas outras igrejas naquelas regiões? Amados, observe, porque elas representam períodos da história da igreja. Entenda isso. Do início ao fim. Tá? Ou seja, a primeira igreja, a igreja primitiva, tá? Ela está conectada, ela está ligada aos dizeres, e nós vamos ver isso na próxima aula, por isso que eu não vou aprofundar agora. Tudo que Jesus está descrevendo ali a respeito da cidade de Éfeso, ok? Mas na próxima aula nós explicaremos isso melhor. Tá? E porque elas representavam condições espirituais daquelas igrejas, através dos séculos. Mas vai ficar mais nítido na próxima aula. No versículo 4, ainda, a parte A, diz lá assim, a graça e a paz a vós outros. Observe, amados, a graça e a paz do Senhor são 2 coisas imprescindíveis aos cristãos. Um cristão sem a graça e sem a paz de Deus estará
sem os elementos básicos para viver a vida cristã. Entenda isso. Então, não é simplesmente, igual muitos de nós hoje usamos, essa saudação, a graça e a paz. Mas nós temos que entender o significado, o propósito dessa saudação, né? Para não ser uma coisa vã ou vazia, ok? No versículo 5, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Bom, quem é este que nos ama? Mesmo ainda quando nós estamos nos nossos pecados, nos nossos delitos, nas nossas transgressões. Jesus Cristo. Amém? Versículo 4, a parte B, diz lá, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono de Deus. E é interessante observarmos que a mesma expressão também se encontra em Apocalipse capítulo 3, verso 1, Apocalipse capítulo 4, verso 5, Apocalipse 5, versículo 6. Significa o Espírito Santo na sua plenitude de operações e ministérios, especialmente comunicando vida e santidade. Tá? Meditar nos 7 títulos do Espírito Santo, que se encontra mencionado ali em Isaías, no capítulo 11, versículo 2. Vai lá e vê essas 7 titulações do Espírito Santo. Né? Lá diz assim, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém? E o versículo 7, a parte A, acrescenta, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Né? Mas é até interessante, né? Nos tempos atuais, muitos não acreditaram nisso. Os que acham isso impossível, aliás, de acontecer, eles não creem no Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Né? Se atualmente o homem pode fazer com que determinados eventos seja presenciado pelo mundo inteiro, né? Em tempo real, o que não pode fazer o Senhor Deus? Né? Então, a aparição do Senhor Jesus às nações da terra será precedida por seu sinal. Né? Mateus capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Amém? Ainda no versículo 7, a parte A, até quantos o traspassaram? Amados, isso aqui está falando a respeito dos irmãos de Jesus, os irmãos segundo a carne, os judeus. Está sendo direcionada para eles essa mensagem. E ele termina o versículo dizendo, sim e amém. Né? O versículo 7, a parte B, finalzinho, ele diz assim, a primeira palavra, o sim, ela tem a origem numa palavra grega, né? Nai. A segunda é de origem hebraica, amém. Isso indica que Jesus virá, vai se mostrar para os gentios e para os judeus. Ok? Versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega. Observe, o alfa e o ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. A explicação do seu significado, como aqui está sendo usada, ela está em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 13. Lá diz assim, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém? Então, fica bem nítido isso daí. Mas observe,
O profeta, onde ele estava? Nós já falamos, mas vamos repetir. O local onde estava exilado o profeta era a ilha de Patmos, que era um local desolado e rochoso, situado no arquipélago ao largo da costa da Turquia, na atualidade. Né? E no versículo 10, e nós vamos passar ele, jogar duas vezes o slide, porque nós vamos dividir ele em parte. Primeiro, a respeito da espiritualidade do profeta, que se vê na expressão achei-me em espírito. Né? Então, observe, achei-me em espírito. Esta é a situação ideal para receber revelações divinas ou divinas. O contexto do livro de Apocalipse deixa claro que João, pelo poder do Espírito Santo de Deus, foi arrebatado a outras regiões terrenas e a regiões extraterrenas, onde lhe fora reveladas profundas realidades espirituais, bem como eventos futuros. Ok? Ainda voltando aqui no versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Agora a parte B. No dia do Senhor. E aqui trata-se do domingo. Palavra esta que vem do latim, dominico, significando do Senhor. João Crisóstomo, de 354 a 407 depois de Cristo, diz que este dia era assim chamado porque nele o Senhor Jesus ressurgiu dentre os mortos. E os líderes cristãos ali dos séculos posteriores distinguiam entre o sábado dos judeus e o dia do Senhor dos católicos, ou dos cristãos, que ficaria mais certa essa expressão. Então, a maravilhosa visão de Cristo glorificado, nos versículos 12 a 16. Tal visão de Cristo, como está atualmente na glória, foi de grande conforto para João. Né? Uma coisa essencial para animar, amados, o cristão e fortalecê-lo na sua vida e nas suas lutas e tribulações diárias é a contínua visão da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, observe, ele havia sido condenado, né, a ser lançado numa tina de óleo fervente. Lançaram ele ali, né, mas ele não morreu. E aí, o governador mandou exilá-lo naquela ilha. Então, ele estava longe da sua igreja, longe das pessoas, dos seus irmãos que estavam ali à volta dele, que o apoiavam, né? E sem perspectiva. Né? Então, aquilo deu uma essência, deu um ânimo, deu um up para que ele se recarregasse. Versículo 12, a parte A. Voltei-me para ver quem falava comigo. Então, ele ouviu a voz do Senhor estando de costas para ele. Quem sabe ali o que ia, né, novamente aqui, na alma do velho apóstolo, naquela hora, e naquelas circunstâncias tão adversas e ainda mais tão solitárias. No versículo B, vi candeeiros de ouro. Amados, vá no versículo 20. No versículo 20 explica que esses candeeiros representam as 7 igrejas. Nós vamos tratar na próxima aula, no capítulo 2 e 3. Esta visão nos mostra que o mundo todo estava em trevas. A igreja foi constituída para ser a luz do mundo. Né? Os candeeiros eram de ouro, indicando, assim, a sua origem e o seu relacionamento com os céus. Versículo 13, a parte A. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Tá?
Então, fala de Jesus. Estava no meio dos candeeiros. E assim, nós também o vimos sendo assunto aos céus, né? E também sendo visto deste modo por seus discípulos. E há também o registro de Cristo à direita de Deus nos céus, na visão de Estevão, lá no livro de Atos. E Paulo declara deste modo, na época das cartas, das epístolas. Lá em 1 Timóteo, por exemplo, no capítulo 2, verso 5, ele diz: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Né? E tem a advertência também dos anjos, né? Lá em Atos, no capítulo 1, versículo 11, ele falando para os apóstolos, anjos falando para os apóstolos. Esse Jesus que, deste modo, foi assunto aos céus, assim virá do modo como o viste subir, dando a certeza que ele voltaria. No versículo 13, a parte B, lá diz assim, com vestes talares e cingido a altura do peito com uma cinta de ouro. O tipo de vestes aqui, amado, e do cinto de ouro, menciona as vestes do sumo sacerdote, e sendo essa a atual função de Jesus. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote perante a face de Deus. Já nos versículos 14 a 16, temos um quadro de que Jesus não mais como sacerdote, mas aqui como juiz. Né? Entenda, em Apocalipse está previsto 3 julgamentos. Tá? O tribunal de Cristo, o tribunal das nações e o tribunal do trono branco. Então, esses 3 tribunais, né, Jesus Cristo, ele é o juiz. Ok? Então, continuando. Versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Isso fala da honra e pureza. No 14, a parte B diz, os olhos como chama de fogo. Falando aqui da onisciência de Jesus. Versículo 15, a parte A. Os seus pés semelhante ao bronze polido. É sob esses pés que ficarão todos os seus inimigos quando ele vier. São esses pés que uma vez sangraram sobre os cravos na cruz. Que quando ele voltar em glória, tocarão no Monte das Oliveiras, e nesse momento o monte se fenderá, se partirá em 2 partes. Como está registrado lá em Zacarias, no capítulo 14, versículo 4. Depois dá uma olhadinha lá para você ver essa descrição. Versículo 15, a parte B. A voz como voz de muitas águas. Tinha na sua mão direita 7 estrelas. Versículo 16, a parte A. Bom, aqui nós temos a posição privilegiada de um ministro de Deus. Né? Pois lá no versículo 20, está dito que as estrelas são os anjos das 7 igrejas. Uma referência, sem dúvida, aos seus pastores e líderes. Né? Eles são as estrelas da igreja. Ok? Continuando. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Versículo 16. Isso fala dele na sua vinda para Israel e as nações. Em resumo, vemos que a igreja local são os candeeiros, ok? Os ministros são as estrelas, mas só Cristo é o sol. Ok? Entenda isso daí. Versículo 17, a parte A. Quando vi, caí a seus pés como morto. Né? Talvez, vamos conjecturar aqui um pouquinho. Esse foi o mesmo João, amado,
que vira Jesus há muitos anos antes, agonizante lá no Calvário. Naquele dia, junto à cruz, o rosto do Salvador estava desfigurado por tanta agressão física dos seus algozes. E na sua cabeça levava uma coroa de zombaria, uma coroa de espinhos. E agora? Agora via-o glorioso, triunfante, reluzente como o sol. Né? E cair aos pés de Jesus é levantar-se transformado e vitorioso, amado, porque ele estava diante do seu Senhor. Amém? Versículo 17, a parte B, diz: Ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo... Bom, aqui então a gente vemos a mão de Deus e a palavra de Deus sobre o seu servo. São coisas inestimavelmente valiosas para o servo de Deus. O toque da sua mão e a palavra da sua boca. Isso fortaleceu ele, trouxe ânimo, trouxe vida novamente para aquele corpo que estava desfalecendo. Amém? E para nós encerrarmos essa aula de hoje, no versículo 18, a parte B, Jesus diz: Tenho as chaves da morte e do inferno. O que significa ter as chaves? Representa domínio, representa controle, representa autoridade. O termo grego, Hades, né, que é traduzido meio assim, meio capenga, por assim dizer, como inferno, prisão, né? Para você entender e ficar mais fácil, nos nossos dias seria como uma casa de prisão provisória, onde os presos ficam aguardando o julgamento. Pois é exatamente isso que essas pessoas estão aguardando, durante ali o estado intermediário, isso é entre a sua primeira morte e a ressurreição para o julgamento e para receber a sua condenação. Né? Espero que você entenda isso. Mas, se não, nós vamos voltar nisso para ficar bem nítido para você. Ok? Então, amados, em resumo, vimos 3 resultados que devem ocorrer a nós, ou em nós, quando nós estamos no Espírito de Deus. Primeiro, quando nós estamos no Espírito Santo de Deus, ouvimos algo do céu, como diz ali no versículo 10. Segundo, quando estamos no Espírito, vemos algo do céu, como está registrado no versículo 12. Quando estamos no Espírito, humilhamos-nos, como diz o versículo 17. Ou seja, quando nós estamos no Espírito, ali passa a ser o lugar mais preferido de nós estarmos. E acaba toda a ideia de grandeza, porque mostra como nós somos pequenos diante das mãos de Deus. Amém? Então, na próxima aula, o capítulo 6, as 7 igrejas da Ásia. Tópico 1, a igreja de Éfeso até a igreja de Pérgamo. Recomendamos aí a leitura do capítulo 2, do versículo 1 ao 17. E vamos responder as seguintes questões. Qual a característica da igreja de Éfeso? Qual a diferença entre a igreja de Esmirna e a igreja de Pérgamo? Amém? Então, amados, nós pedimos aí para você, né, que você esteja deixando aí o seu like, se você gostou. Se você não gostou, deixe o seu dislike, mas comente o motivo que você não está gostando, para que a gente possa aprimorar e melhorar. Não esquece de fazer os seus comentários, dando sugestões, né? E use esse material para você estar evangelizando um amigo, um parente, né? Porque esse é o objetivo do canal, que nós possamos crescer em conhecimento e graça. E juntos, nós possamos fazer a obra que o Senhor nos comissionou, de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula.